Agora 9 horas e 7 minutos, 9 e 7, retornamos para o terceiro bloco do Contraponto desta segunda-feira, dia 10 de novembro, pelas ondas da Rádio Com 104.5 FM, emissora comunitária da cidade de Pelotas, há 13 anos no ar. Aqui, programa Contraponto, programa jornalístico da Rádio Com, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 da manhã. Atualizando as informações rapidamente das condições do tempo, a temperatura está em 22,6 graus, umidade relativa do ar 75% e o vento na direção leste-sudeste soprando uma velocidade de 9,7 km por hora. Informações essas que nos chegam através do site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Lembramos também que os ouvintes podem se comunicar aqui com o jornalismo da Rádio Com através do telefone prefixo 53 3222 1571. Agora, portanto, Regis Oliveira, primeiramente, bom dia, e temos uma entrevista no Contraponto dessa segunda-feira. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. E a entrevista é com o vice-presidente do SIMP, os Sindicatos Municipais de Pelotas, o Tiago Botelho, que está aqui no estúdio da Rádio Com, 104,5 é a frequência da Rádio Com na faixa FM, mas o ouvinte da Rádio Com pode sintonizá-la também na internet, né? Usando vários aplicativos, entrando na página da Rádio Com, que é www.radiocom.org.br. E também tem aplicativos como o TuneIn, né? As pessoas podem recorrer ao TuneIn e vão sintonizar no FM, porque ainda hoje em dia as rádios comunitárias têm uma limitação na potência do transmissor. Isso, evidentemente, que é interesse dos grandes grupos de comunicação que preferem ficar aí enrolando, né, mascarando a realidade e impedindo, cerceando a possibilidade de comunicação dos diversos segmentos da sociedade que são organizados. Eles que falam muito em censura, que são alvo de censura, eles estabelecem uma certa censura para a ação de comunicação social de veículos como são as rádios comunitárias. Mas aqui estamos para conversar com o Tiago, que é representante de uma chapa que teve a sua primeira recondução, né? A Tatiane continua como presidente do SIMP, ou presidenta, como ela queira, e o Tiago Botelho é o vice. E está aqui, é o primeiro reencontro que eu tenho com ele depois da vitoriosa campanha que reflete o trabalho sério, competente, né, de acompanhamento das questões do município de Pelotas, que essa chapa, que essa proposta deles vem mostrando à frente dos sindicatos municipais de Pelotas, que é um dos principais sindicatos de trabalhadores de Pelotas e do nosso estado. Tiago, prazer em tê-lo aqui novamente. Evidente que assuntos não faltam quando se trata da cidade de Pelotas, da nossa prefeitura, uma cidade de porte médio como Pelotas, com um número expressivo de servidores municipais, e eles estão sempre demandando vocês, querendo informações. E nós queremos repassar aqui aquilo que for possível no tempo que nós temos para fazer a entrevista até mais ou menos 10 horas, 10h10. Como é que está a questão da relação do SIMP com o governo municipal? A última vez que eu vi vocês conversando tinha sido ainda naquelas tratativas da greve. E vocês tinham objetivos, a prefeitura terminou até entrando na justiça, depois certos trabalhadores que fizeram greve foram penalizados. Como é que está hoje essa situação? Bom dia. Bom dia, Regis, bom dia a todos os demais colegas aqui que trabalham na Rádio Com, 104.5 FM. É uma satisfação nós estarmos retornando aqui, como o Regis bem frisou. Ultimamente, nos dias 24 e 25 do mês de setembro desse ano, ocorreram as eleições do SIMP, né, onde tiveram duas chapas concorrentes. Embora a nossa chapa de situação, por que afirmastes e corretamente a primeira recondução nesta formação, enquanto Tatiane presidente e eu vice, por quê? Porque este mandato, cujo mandato ele terminava agora ao final do mês de setembro, era o mandato na qual o Douglas era o presidente e a Tatiane vice. Como o Douglas, em março desse ano, afastou-se por licença de interesse particular, estatutariamente, a vice-presidente assume a presidência. No caso, a Tatiane passou permanentemente de março até o presente momento como presidente, e eu, que era diretor executivo, mas o primeiro secretário, estatutariamente sobe
para vice-presidente. Então nós assumimos nesse interstício de março até o presente momento, ela na qualidade de presidente e eu de vice. Né? Então agora, quando teve as eleições, nós demos uma reformulada também na direção executiva, em todos os nossos conselhos, e essa eleição, na verdade, ela teve uma caracterização histórica, porque durante os 25 anos, quase 26 anos completo ao final deste ano de existência do SIMP, como Sindicato dos Municipários, é a primeira vez em que há uma eleição que há uma diferença muito histórica, muito expressiva entre uma chapa e outra. Nós ganhamos por 512 votos de diferença, fizemos mais do que 2 por 1 referente a outra chapa, coisa nunca ocorrida na história do SIMP ao longo dos 25 anos, né? Mais de 1.500 sócios votaram, né? E hoje o SIMP possui um quadro superior a 3.500 sócios, né? E desde as nossas gestões nós aumentamos em mais de 1.000 associados, o que vem colaborando com o nosso trabalho, refletindo o nosso trabalho diretamente para o nosso associado e, consequentemente, para a categoria dos municipários, já que representamos toda a categoria de servidores públicos municipais. Então logo aí assumimos nessa nova gestão, digamos assim, né? Agora no início de outubro, efetivamente, como nova gestão. Um dos problemas que ainda permeiam, mas não tivemos oportunidade de lá para cá, apenas de atualizar aqui pela Radicom e vamos ter agora, é o seguinte: tão logo terminou os atos de greves e paralisações, na verdade quem ingressou na justiça foi nós, não foi a prefeitura. Sim. Os sindicatos municipários é que ingressou com uma ação coletiva em nome de todos os servidores. Por quê? Porque, como é característico de todas as negociações salariais que ocorrem anualmente, sempre um dos itens que tu tratas, além daqueles econômicos, um deles é denominado composição de conflitos. O que é isso? Isso é antes do início da negociação salarial. O prefeito compromete-se, ao final da negociação, discutir com o sindicato as formas de os servidores compensarem esses dias possivelmente não trabalhados, oriundos de greve, oriundos de paralisações. O que sempre ocorreu em todos os governos, no plural, estou falando aqui. No governo Eduardo Leite, ele por escrito havia se comprometido, quando mandou a resposta lá para nossas assembleias. Então, logo terminou a greve, né, aí a palavra, a escrita dele já passou a não valer mais. Descontou sumariamente os dias de paralisação, mas ainda não havia descontado os dias de greve, porque ocorreram paralisações em maio e os dias de greve, 8 dias de greve em junho. Então, lá em maio, o SIMP, a partir desse momento, já havia ingressado com uma ação judicial. Para quê? Para possibilitar essa compensação, para que servidores pudessem, seja em forma de hora extra, seja trabalhando nos seus dias de folga, compensarem aqueles dias que não prestaram serviço à comunidade pelotense. E aí o que aconteceu? Nós ingressamos com uma ação na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, tentaram conciliar. Não, antes de irmos para o fronte, digamos assim, vamos conciliar, vamos chamar a Prefeitura. Chamou-se a Prefeitura no primeiro momento, onde o prefeito esteve representado pela Procuradoria do Município, Secretaria de Educação. Num primeiro momento, não quiseram conciliar. Foi dado um prazo bem grande por parte da Juíza do Trabalho, para que neste prazo inicial de 30 dias, a Prefeitura formulasse uma proposta de compensação. Olha, formulem uma proposta para que os servidores possam trabalhar. E aí teve uma segunda audiência. Antes dessa primeira para a segunda, a juíza já havia fixado: não pode ser descontado os dias de greve, até para que se dê prazo para que vocês formulem alguma proposta. O que ocorreu? A Prefeitura, até a segunda audiência, não acatou essa orientação da Justiça no primeiro momento e descontou, antes de descontar, sumariamente os dias de greve, já tinha descontado os dias referentes à paralisação de maio. Houve uma segunda audiência. Nessa segunda audiência também não houve conciliação. Só que aí teve uma diferença da segunda para a terceira audiência de conciliação. Aí o que a gente tanto debate, o Poder Judiciário em nível federal, mas chamando aqui para o nosso mundinho em Pelotas. O SIMP obteve uma liminar, uma antecipação de tutela da Justiça do Trabalho, que impedia que a Prefeitura procedesse o desconto aos dias de greve até uma próxima audiência de conciliação. O SIMP obteve essa liminar para garantir que não houvessem mais desconto nos contra-cheques. O que a Prefeitura fez? Ela não acatou a decisão judicial, mandou descontar sumariamente os dias de greve. Ou seja, não acatando uma decisão, mesmo que em caráter liminar, porém judicial. Não acatou. Quando ocorreu a outra audiência, já esta com a presença do prefeito, próprio prefeito Eduardo Leite,
procurador do município, enfim, tantos outros que o acompanhavam naquela audiência, ele foi bem enfático. Não vou querer mais conciliar, não vou devolver os valores descontados. E nós provamos naquele momento para a juíza. Está aqui, ó, contra-cheques de alguns servidores. O prefeito não atendeu a decisão liminar, a decisão judicial, e mandou descontar dos servidores os dias de greve. A juíza entendeu que, como ainda se encontrava em processo de conciliação, mesmo não tendo acatado a decisão, porém por ela proferida, ela entendeu o seguinte: não, vamos marcar uma nova audiência de conciliação e dou um prazo de 45 dias para que a prefeitura formule uma proposta de possibilidade de compensação desses dias paralisados. Por fim, passaram-se esses 45 dias, nos voltamos a reunir. Nessa última audiência, a prefeitura só mandou um procurador municipal representando. O procurador não era nem ele que havia sido o relator daquela defesa, digamos assim. Ele chegou para o juiz: ó, está aqui esse calhamaço de documentos, o prefeito mandou dizer que não quer negociar, não vai devolver os dias já descontados, tanto de greve e paralisação, e aqui está a defesa por escrito. E aí o SIMP, agora sim, sem mais conciliação, prossegue-se a ação judicial. Nós já estamos formulando a defesa no que tange a essa, digamos, defesa feita pela Prefeitura de Pelotas, e identificamos vários outros casos de irregularidade. A Prefeitura descontou de quem não fez greve, de quem não fez paralisação, de quem estava afastado por motivos de saúde, de mulheres que encontravam-se afastadas, servidoras, por licença maternidade, que sequer estavam fazendo greve ou paralisação por justamente estarem afastadas. Então a prefeitura não teve qualquer controle nesse sentido. E aí, para concluir, né, esse tema mais específico da audiência, teve uma coisa ainda mais grave. A juíza, né, determinou na última audiência que a prefeitura, na audiência anterior a essa terceira e última audiência, que a prefeitura abonasse ou retirasse do apontamento da ficha funcional dos servidores esses dias de faltas. Traduzindo para o nosso ouvinte: bom, o prefeito descontou aqueles dias de paralisação e greve, não vai devolver mais até que a gente reverta isso aí numa ação exitosa judicial. Mas as consequências que aquelas faltas não justificadas podem acarretar na vida do servidor, o prefeito comprometeu-se na frente da juíza, assinou o ata naquele momento, nessa segunda audiência, comprometendo-se que limparia da ficha funcional estas implicações, consequências, para fins de férias, licenças-prêmios, né, e de aposentadorias. Pois bem, passou-se alguns dias aquela referida audiência, novamente o prefeito não cumpre o que fala, o que assina, o que escreve, e os servidores, após esse prazo dado, individualmente vão na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, a título de curiosidade: ó, quero ver a minha ficha funcional. E aí, ao imprimi-la, verificavam. Constavam os dias e constavam as implicações, sim, na ficha funcional dos servidores. Abonações. Sem nenhum tipo de retificação por parte da prefeitura. Aí o SIMP, nessa terceira e última audiência, cobrou da juíza, levou a cópia dos servidores de algumas fichas funcionais para prová-la, e ela, naquele momento, ela concedeu um prazo de 10 dias para que a prefeitura retirasse essas implicações da ficha funcional, o que efetivamente agora foi feito. Então, os servidores continuam com prejuízo, não tiveram a devolução dos valores, porém não terão implicações, digamos, na sua vida funcional. Sim. Mas tiveram os descontos e não receberam, e nem sequer lhes foi possibilitada a compensação. Desconto só do... dias de greve e paralisação. Os dois. Tanto da paralisação como dias de greve. Sim, o que ultrapassa aí é 13 dias. Eu andei conversando com servidores nesse período e tem uma pergunta aqui, Tiago. Como vai haver recuperação das aulas se o professor foi descontado? Essa é uma pergunta importante, né? E a gente sempre vem abordando nas nossas mídias eletrônicas, no Facebook do SIMP, no site do SIMP, no nosso programa de TV, nas emissoras parceiras como a Rádio Com aqui, que nós fazemos parte aqui da Rádio Com. É uma pergunta muito interessante. São duas coisas distintas, Regis e ouvintes. Em se tratando de secretarias e funcionários de escola, esses não têm nada a recuperar. Esses não têm nada a recuperar. Porque eles não têm calendário letivo, que é uma obrigatoriedade do professor, que eu já vou explicar agora na sequência. Eles não têm relação direta com os alunos. Exatamente. Em sala de aula. Perfeito. Então, funcionários de escola e servidores de outras secretarias que tiveram descontos por paralisações ou greves, eles não têm nada a recuperar. Bom, por que eu tive um exemplo, 13 dias de desconto do meu salário? Porque nos 13 dias eu paralisei e fiz greve. E se eu paralisei e fiz greve, eu não trabalhei. Claro. Se eu não trabalhei, não tenho remuneração.
Ponto. Não estou devendo nada, porque já descontaram de mim. Então eu não tenho que recuperar nada, eu não tenho que fazer nada mais. Isso no que tange a funcionários de escola e todos os demais servidores da prefeitura. Sim. Agora, específica e exclusivamente professor. O professor, né, da carreira do magistério, o que ele tem de cumprimento, ele e os alunos, os educandos? O ano letivo, ele é caracterizado de 200 dias letivos e 800 horas aula. Quem é que tem que receber isso para fechar o calendário letivo? O aluno. E quem é que tem que fornecer isso? O professor. Então está aí a relação, professor e aluno. 800 horas aulas e 200 dias letivos. Isso é disso que é composto a carga horária e dias de um calendário letivo de uma escola. Sim. Ponto. Se o professor teve desconto de dias e de greve, que a grande maioria teve, e a pergunta que surge é, sou professor, tive 13 dias, 14 dias de desconto do meu salário de greve e paralisação, então eu não tenho que pagar esses dias, que é a tal recuperação. Não, o que a gente não pode confundir, o professor não pode confundir é o seguinte, o calendário letivo, Regis e ouvintes, ele não tem nada que obrigue que o calendário letivo tenha que ser fechado no ano civil de 2014. Nada impede que o calendário letivo deste ano, alusivo ao 2014, feche no início de 2015. A exemplo, a federal foi colocar o seu calendário letivo agora em dia. Em virtude da greve, da última greve que teve, sempre teve o calendário letivo de um ano, sempre concluso no ano seguinte. Então, o calendário letivo, nada impede que ele feche no ano que vem. O que eu quero dizer com isso? Que um professor e os alunos, eles têm que, em algum momento, fechar o calendário letivo de 200 dias. Não quer dizer assim, ó, eu sou professora, tive 13 dias de desconto de greve e paralisação, então eu não tenho que fechar o calendário letivo. Não, não é que ele não tenha. Em algum momento ele vai ter que cumprir sim. Claro. Ué, mas peraí, mas eu não fui descontado por isso? Então eu não sou obrigado a recuperar esses dias. Só que nenhum professor recebe por apenas 200 dias de trabalho. Ele recebe o ano inteiro. Ele recebe durante as férias dele em janeiro. Ele recebe durante o período de recesso, que é aquele período de fevereiro que não tem aula. Ele recebe durante a segunda quinzena de julho. Porque o professor é o cargo, mas primeiramente ele é um servidor público municipal. Então ele recebe permanentemente. A sua única diferença perante os demais servidores é que a sua prestação de serviço é mais efetivamente no calendário letivo de 200 dias. O que não pode ser confundido? Eu, professor, tenho que fechar o calendário letivo? Tem. Em algum momento tem. Mas por que eu digo em algum momento, Regis? Aí é que vem a diferença. A minha escola pode me obrigar para eu fechar o calendário letivo ainda esse ano, no ano civil de 2014. Ela pode me obrigar para eu recuperar esses dias que faltaram em sábados, por exemplo? Não. Por que em sábados não? Primeiro, eu sou professor. Se eu executo a minha carga horária semanal obrigatória, quando eu for trabalhar em sábado, entre aspas, para recuperar aqueles dias, primeiro que não é recuperar aqueles dias, porque eu não vou receber por eles. Recuperar aí sim. Se a prefeitura formulasse uma proposta, se vocês trabalharem em sábados ou em outros dias de folga de vocês, referente aos dias que vocês não trabalharam, eu devolvo os valores. Não. A prefeitura não quer devolver. Então, em face de ela não querer devolver, se uma escola determina, por exemplo, seus professores, eu como direção da minha escola, queremos fechar o calendário letivo ainda esse ano. Se eu te convocar para trabalhar no sábado, é ilegal. Sim. Por quê? Porque eu já cumpri minha carga horária semanal obrigatória e aí no sábado eu vou estar fazendo hora extra. Porque eu já cumpri minha carga horária semanal obrigatória de segunda a sexta. Claro. E a prefeitura não vai me pagar hora extra. Se ela não vai me pagar hora extra e também não vai me devolver aqueles valores do desconto, peraí, eu não tenho que trabalhar sábado. Segunda alternativa. Bom, então para fecharmos o calendário letivo, nós vamos usar o período de recesso. Porque como o calendário letivo, originalmente, ele já fecharia antes do dia 20 de dezembro, de repente as direções de escola, vamos usar os dias finais de dezembro e os dias que seriam já das férias iniciais em janeiro do ano seguinte para fechar o calendário letivo. Também não pode. Por quê? Porque tanto a lei municipal, que trata do plano de carreira do magistério, que é a lei 3.198 do ano de 89, como o estatuto do servidor, que é a lei municipal 3.008 de 86, no que concerne a magistério, diz bem claro, o professor tem direito a 30 dias de férias e 30 dias de recesso. É um direito dele, não é uma concessão do município.
Então o município não pode obrigar. Eu quero que tu feches o calendário letivo ainda no ano civil de 2014. Só que para dar esse tempo, em face daqueles 13 dias de greve e paralisação, 14, para dar tempo, só se o professor trabalhar nos sábados ou durante o período de recesso. E aí é que vem a irregularidade. O que eu quero dizer com isso? Que nada impede que se mantenha e garanta o direito do professor às férias no seu devido período e ao recesso no seu devido período, nada impede que o ano letivo de 2014 possa ser fechado no início de março de 2015. Sim. E aí já emenda com o início do novo ano letivo de 2015. Esse calendário ainda não está fechado, porque isso confere de acordo com a autonomia de cada escola para se auto-organizar, mas deixo bem claro para quem enviou a pergunta. A recuperação, ninguém vai recuperar esses dias, porque esses dias foram descontados e a prefeitura não vai devolver, a não ser que revertamos judicialmente, porque a ação ainda tramita. A juíza do trabalho ainda não julgou o mérito da nossa ação. Até então foram tentativas de conciliação, que a prefeitura não quis. Agora, o que não pode ser confundido é, eu, professor, não sou mais obrigado então a fechar o calendário letivo, já que não vão me pagar? Não. Ele vai ter que cumprir sim, em algum momento. Sendo que para este momento ele não pode ser obrigado durante o seu período de recesso e nem aos sábados. Nós vamos para o intervalo, Marcelo, e voltamos a seguir. Exatamente, Regis. Agora 9 horas e 29 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e na sequência retornamos com a entrevista no Contraponto de hoje. Economia solidária. Outra economia acontece. Olá, você que gosta de boas notícias está na sintonia certa. Eu sou Simone Castro e hoje vamos mostrar exemplos de pessoas que conseguiram unir o útil ao agradável. Quer dizer, pessoas que moram no campo, têm renda própria e ainda cuidam do meio ambiente. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide e aqui não tem patrão. No Brasil, a economia solidária tem muitos exemplos de agricultores familiares que valorizam a terra, plantam sem queimadas, sem desmatamentos e nem agrotóxicos. Outro empreendimento que não agride o meio ambiente é o turismo ecológico ou turismo rural. Vamos conhecer como funciona? Santa Catarina, na região da Serra Geral, agricultores familiares, diante do sucesso de seus empreendimentos, começaram a receber muitas visitas. Turistas que querem conhecer como trabalham e vivem na economia solidária. Assim, os agricultores criaram novos tipos de associações e cooperativas. É o agroturismo, que vem como renda complementar à agricultura. Ao invés de vender aquele pedaço de terra que não está produzindo, os agricultores unidos transformam a terra em lugar agradável para o turismo. Quem conta pra gente como isto acontece é o Adilson Maia. Adilson, como é o agroturismo aí onde você vive? O agroturismo é uma dessas atividades que foi derivada do trabalho da agroecologia no nosso território. A ideia é que o agroturismo ele seja uma renda complementar à agricultura. Então, na proposta que nós trabalhamos aqui, se procura aproveitar a estrutura que já existe na propriedade rural do agricultor, para que ele não tenha um nível de investimento muito grande no início do negócio. São vários equipamentos de agroturismo, né? Então, tem as famílias que trabalham com almoço, outras só com café colonial, algumas que recebem nas pousadas da propriedade, outras famílias que recebem na própria casa onde moram. Então, é um serviço bastante variado, que é organizado em forma de circuito aqui nas encostas da Serra Geral. Muito obrigada pela sua participação, Adilson. Produzir coletivamente produtos ou serviços como o turismo ecológico que garantam renda, qualidade de vida e o cuidado com o meio ambiente é uma certeza de que outra economia é possível. Bem, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. Economia solidária. Outra economia acontece. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com o apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
Agora 9 horas 33 minutos, 9h33, retornamos com o contraponto desta segunda-feira, dia 10 de novembro, pelas ondas da Rádio Com 104.5 FM, emissora comunitária da cidade de Pelotas, há 13 anos no ar. Atualizando as informações a respeito do tempo, 23,3 graus nesse momento, umidade do ar 71% e o vento a uma velocidade de 8 km por hora. Informações que nos chegam através do site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Lembramos aos ouvintes, mais uma vez, que podem participar da nossa entrevista aqui, ligando para o prefixo 53 3222 1571. Repetindo, 3222 1571 é o número do telefone aqui da Rádio Com 104.5. Agora 9 horas e 34 minutos. Durante o intervalo, Thiago, fazendo até minha primeira intervenção na nossa entrevista de hoje, saiu uma notícia que eu, inclusive, quando eu estava produzindo o contraponto para as notícias de ontem, saiu uma notícia do site da Prefeitura que tem como título Forma de repasse do Vale Transporte é mantida. Eu vou ler só o primeiro parágrafo da notícia, diz o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o pedido da Prefeitura, suspendendo liminarmente os efeitos da Lei Municipal número 6.169/14, de iniciativa da Câmara de Vereadores, que alterava a forma do repasse do Vale Transporte aos funcionários municipais. O desembargador Vicente Barroco de Vasconcelos entendeu como flagrante a inconstitucionalidade da lei municipal. Essa notícia está no site da Prefeitura, como eu falei, assinada pelo jornalista André Cunha. Então, Thiago, eu queria saber qual é a tua opinião, como é que o SIMP vai se posicionar, se é que já tem algum posicionamento a respeito, então, dessa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos parceiro nesse projeto. Esse projeto é de autoria do vereador Anselmo Rodrigues e que ele encontrava-se engavetado lá na Câmara há muito tempo. E aí, numa das idas do SIMP na Câmara, num período de database, ele solicitou um amparo técnico e jurídico até do SIMP nesse projeto, né, para que o ouvinte entenda, né, o que é isso, transformar o Vale Transporte do servidor em dinheiro. Como vocês devem recordar-se, a Prefeitura, ano passado, uma das primeiras iniciativas até do governo Eduardo Leite, o ano passado, foi acabar com o Vale de Transporte em papel e passá-lo para cartão magnético, porque entendia-se que ele seria mais efetivo, que ele privilegiaria aqueles que, de fato, utilizam-se do transporte coletivo. E nesse um ano, já passado um ano e meio, na análise do SIMP ficou provado que não. Pelo contrário, realmente o cartão magnético deu uma baita economia para a Prefeitura, mas em se tratando por tecnologia, né, já que se trata de um sistema informatizado, pelo contrário, prejudicou muito mais os servidores. E tem gente pensando que esse projeto, seu objetivo era só transformar em dinheiro como se fosse um salário. Não tem nada a ver. E aqui eu explicito para o ouvinte entender e os demais também. Em suma, o que trata esse projeto? Quando o Vale Transporte era em papel, servidores que moravam, por exemplo, ali na região do Capão do Leão, que se trata de intermunicipal, é um outro transporte, já que Capão do Leão é um outro município. Quando tu recebia o Vale Transporte Urbano em papel, o servidor que morava no Capão do Leão, a empresa que faz esse transporte intermunicipal, ela aceitava esse Vale Transporte em papel do deslocamento desse servidor. Então o servidor já, primeiramente, não precisava pagar a passagem do seu bolso. A partir do momento que virou cartão magnético, e como a nossa legislação municipal não prevê Vale Transporte intermunicipal para servidor que reside em outra cidade, desde o ano passado, os servidores que moram aqui pertinho, no Capão do Leão ali, têm que pagar do próprio bolso, retirando do seu salário, o seu transporte para trabalhar. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, um ano e meio após a implantação do cartão magnético, até hoje, vários servidores têm os seus créditos, aqueles créditos que são depositados no cartão, têm os seus créditos depositados de forma atrasada. Eles devem entrar no dia 1º dia útil de cada mês e tem servidores que acabam recebendo seus créditos lá no dia 8, dia 9 do mês. Então, nesses primeiros dias, ele paga do seu bolso. Isso se ele tiver dinheiro. Se não tem dinheiro, aí ele falta ao trabalho. Embora, no nosso entendimento, o sindicato é uma falta justificada, porque se eu não tenho o mecanismo, pela minha parte patronal, que é a Prefeitura, de acessibilidade do transporte, e isso, traduzindo-se, é um não depósito de créditos, como é que eu vou trabalhar? Né? E muitas vezes o servidor não é ressarcido. Ele não tem a devolução desses valores que ele teve que despender do seu salário. Isso ocorre até hoje. Atrasos. Outras questões, como atos de humilhação e constrangimento. Em que sentido? Mesmo sendo um sistema tecnológico, mensalmente dão problemas como: você tem lá, digamos, de saldo no seu cartão R$150 em créditos para o seu transporte.
vários servidores se deparam ao chegar ali no validador, naquele leitor, na roleta, vai passar o cartão, do nada, tá zerado, não tem saldo. E o cobrador lhe diz, seu saldo tá zerado. Mas como se eu não utilizei os créditos num determinado período? Tá zerado. Ou tu tens que ter dinheiro na hora, ou tu tem que descer do coletivo. Ou muitas vezes o cobrador até por pena, não, tudo bem, vai em pé aqui na parte da frente, aglomerando-se com o pessoal da gratuidade, idosos, deficientes, grávidas. Então, por todos esses problemas, qual foi o projeto? O projeto era o seguinte, ele não cria, ao contrário do despacho do desembargador, ao contrário da defesa do procurador-geral do município, Francisco Diniz, que isso onera os cofres públicos. Negativo. O projeto é simples. O mesmo valor que a prefeitura utiliza para adquirir os créditos lá do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo na Bento, para depositar em créditos nos nossos cartões, que utilize o mesmo recurso e deposite para o servidor inerentemente ao transporte. Em espécie. Em espécie. Valor, dinheiro. Valor, dinheiro, mas é o mesmo valor que a prefeitura usa para os créditos. Então, se o Regis é um servidor que utiliza para o transporte coletivo mensalmente em reais, isso dá R$200, por exemplo, em vez de eu, Prefeitura Municipal de Pelotas, usar os R$200 para adquirir do Sindicato das Empresas, para depositar em crédito no cartão, um cartão que é ineficiente, não funciona corretamente, então eu vou dar em espécie. É um valor que não é considerado como salário, ele não tem deduções, ele não tem descontos, ele não pode ser utilizado para complemento de salário. Porém, legalmente, teria-se o desconto qual? O de 6%, que é inerente para o servidor devolver a parte patronal. É apenas isso o projeto. Não cria despesa, não onera a prefeitura. É o mesmo valor que já está sendo contratado para os créditos. Exatamente. Não há nenhum acréscimo de valor. Eu vou dar, em vez de eu dar em créditos em valor depositado no cartão, eu vou depositar na tua conta. E por que eu digo isso? Porque o valor permitiria que, primeiro, quem mora no Capão do Leão poderia subsidiar desse valor o seu transporte. Hoje, com o cartão, ele paga do seu próprio salário para poder vir trabalhar em Pelotas. Segundo, nós temos diversos servidores que têm 2 carreiras no município. Professor, sou 20 horas numa escola, trabalho 20 horas no outro. Eu sou médico, trabalho 20 horas num local, trabalho 20 horas no outro. E por esse distanciamento de locais, muitas vezes, pela proximidade do horário de um local de trabalho ou outro, esses trabalhadores não têm como utilizar o transporte coletivo. Senão chegariam atrasados sempre. Imagina um professor que dá aula na colônia, no turno da manhã, e tem que dar aula aqui na zona urbana se vai depender de ônibus. Imagina um servidor aqui na zona urbana que dá aula lá no sítio Floresta e depois, à tarde, tem que vir trabalhar aqui no centro da cidade ou lá no bairro Fragata. Não tem ônibus que assimile e comporte esse horário. E aí o servidor usa o ônibus, o carro, usa a moto, usa a carona, enfim, os mais diversos mecanismos, o táxi. Então, o dinheiro do transporte seria para quê? Olha, trabalhador, é para o teu transporte. E aí tu vais poder escolher o teu meio de transporte para assegurar o serviço. Sim. E aí o entendimento do Poder Judiciário é que, por se tratar de uma ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Quando se trata de orçamento, quando se trata de valores, despender valores no que concerne aos servidores, isso de fato é uma prerrogativa do Executivo. Fazer o projeto de leis que mexam com o orçamento, que mexam com salário, com remuneração de servidores. Não é uma prerrogativa do Legislativo. Só que neste caso, não está mexendo no orçamento, não está onerando os cofres públicos, não está criando valores novos para a prefeitura, apenas está regulamentando. Então, o que a Câmara fez? Um vereador teve a iniciativa do projeto, o projeto foi aprovado na Câmara, foi para o prefeito sancionar, o prefeito Eduardo Leite vetou o projeto na íntegra. Como o projeto era de origem da Câmara, a Câmara derrubou o veto do prefeito e, como diz na própria lei orgânica municipal, o presidente da Câmara promulga a lei e ela já estava em vigor desde a sua publicação no final do mês passado. Aí a prefeitura, como é sua prática, tudo que é de vantagem ou benefício para o servidor, ela vai até o fim, as últimas consequências no Poder Judiciário. E foi que mais uma vez o prefeito Eduardo Leite demonstrou. Mas e um detalhe, uma informação aqui que talvez o Thiago tenha, até porque a relação dele com o município, a função dele é de agente de trânsito. E eu conversando com pessoas que têm informações a respeito do transporte coletivo de Pelotas, me disseram
que esse sistema de cartão magnético, ele precisa tanto ser aperfeiçoado, porque ele inclusive está atrasando o trajeto, o tempo de deslocamento dos coletivos. Há um mecanismo de segurança que é empregado nesses cartões magnéticos que ele precisa ser rigoroso. Por quê? Para estabelecer o seu mecanismo de segurança. Porque se ele for rigoroso, ele vai impedir que o cartão passe de mão em mão ou outro tipo de situação que possa acontecer. Eu não vou só dar esse exemplo. Mas por esse mecanismo de segurança, ele embaraça muito a passagem do usuário pela catraca. Então a pessoa fica ali tentando fazer funcionar o cartão magnético, ele não funciona, e outras pessoas estão na fila para passar pela catraca, o ônibus não arranca porque tem uma pessoa que entrou com esse cartão na frente, ela para ali todo o movimento dos outros usuários que estão dentro do coletivo ou os que estão fora do ônibus esperando para entrar, para subir os degraus e entrar no ônibus. Então, isso vai determinando um atraso, e o transporte coletivo em Pelotas, eu tive a oportunidade outro dia de observar o ônibus do Areal no horário do meio-dia, que é o horário do pico. Que passou, e tem vários ônibus que atendem o Areal, tem Saint-Hilaire, tem Poço, tem Areal, tem o Obelisco, né? Tem o Cruzeiro Via Bi, que faz um outro trajeto. Então, tudo isso aí está sendo problema, porque afeta não só os servidores municipais, como afeta a função do próprio motorista e do cobrador. E determina um atraso não só para os servidores municipais, mas para todo mundo que usa. Inclusive, eu trago de volta aqui o depoimento de uma aluna. Ela disse, entrando ali atrás da Boca do Lobo, na Doutora Amarante, né, no ônibus do Areal, disse assim, não, eu vou ir nesse mesmo, está lotado, mas eu já estou esperando há tanto tempo que não faz diferença eu ir naquele caminhão, assim, parece caminhão que transporta gado. Vai aquele monte de gente amontoada, então os ônibus vão ficando lentos e vão ficando mais cheios, porque mais pessoas vão chegando na parada e é um transporte que é arrastado, não dá conta, né, de satisfazer os interesses do trabalho. Então é uma situação dramática. Eu fico pensando, Tiago, sinceramente, eu não tenho nada contra, pessoalmente, o prefeito Eduardo Leite, a equipe dele. Inclusive, tenho ótimas relações com o pai dele, que foi meu candidato em 88 a prefeito de Pelotas, mas a coisa está mal aqui em Pelotas. E não é só nessa questão que diz respeito aos servidores, em relação ao transporte coletivo, o lixo. A gente vê as ruas esburacadas. Falta de agentes de trânsito. Falta da categoria mesmo do Tiago Botelho aqui. Não tem agente de trânsito em Pelotas. O trânsito é uma pista de Fórmula 1 que não tem regra. Aliás, existem as regras, mas não há quem as fiscalize. Então é uma coisa assim. E vários outros pontos que, se a gente for pensando aqui e ali, vai ver que o governo não dá conta das coisas. E lá no período eleitoral, em 2012, se dizia que o prefeito Eduardo Leite seria um prefeito diferente para cuidar da nossa gente. Mas a nossa gente está muito mal cuidada, a cidade está mal cuidada, na minha maneira de ver. E o Tiago vem aqui e fala de coisas assim, que é só ação na justiça, só ação na justiça. Não parece que isso tenha sido falado para vocês naquelas assembleias tradicionais do SIMP antes das eleições. Porque até quando a gente fez aquela assembleia, que é uma marca histórica do SIMP, né? É um dos poucos sindicatos que consegue promover um debate com os candidatos a prefeito aberto, né, para toda a sua categoria, para a imprensa, sempre foi tratado de forma bastante política, que uma das características do seu governo, né, do governo Eduardo Leite, seria o diálogo, né, e também a necessidade de uma adequação melhor do serviço público, não só no que tange a valorização, mas a condições de trabalho. E o que a gente vê, pelo menos nesses 2 anos de governo, é um total retrocesso, né? Agora mesmo, nesse exato momento, estão sendo treinados mais novos 30 e poucos agentes de trânsito, que foram realmente... 30? Pouco mais de 30 e poucos agentes de trânsito novos foram nomeados. E hoje tem quantos agentes em Pelotas? Em torno de 54, sendo que desses 54, 40 trabalham efetivamente na rua. Com esses 30 que foram nomeados agora e que estão sendo treinados para irem às ruas, né, vai dar um total aí pouco mais de 70 agentes de trânsito efetivamente na rua. Essa nomeação não era para ser com 30,
essa nomeação já era para ser no mínimo uns 100 agentes de trânsito, 80 agentes de trânsito. Por quê? Há tempos eu venho batendo nisso. O próprio Conselho Estadual de Trânsito orienta que para cada 1.000 veículos de uma cidade, para relação de proporção, tenha um agente fiscalizador de trânsito. Nós partindo da premissa que o município de Pelotas hoje conta com mais de 170.000 veículos registrados em Pelotas, fora os que não são daqui e que circulam aqui, nós deveríamos ter no mínimo 170 agentes de trânsito, para ter na proporção de um agente para cada 1.000 veículos. A prefeitura faz uma baita propaganda que agora nomeou 30 e poucos, esses novos 30 e poucos estão sendo treinados, soma esses 30 e poucos com os 40 existentes para um serviço que é 24 horas, é diuturno, funciona de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Isso dá um número muito ínfimo de duplas de agentes de trânsito que trabalham por turnos. Se eu pegar um turno das 6 horas da manhã ao meio-dia, eu vou trabalhar na média com 5 duplas. Com 6 duplas, para uma cidade inteira de Pelotas é nada. Tu consome 2, 3, 4 duplas. Uma dupla fica, às vezes, para dar um desvio de trânsito, a outra para atender acidentes, a outra para um caminhão de concreto que tem que entrar na contramão para uma obra de engenharia civil, o outro para tal e tal motivo. Agora, exclusivamente para fiscalização, não fica ninguém. Tem outro motivador para isso. Esses 30 e poucos... logo já estão saindo. Por que a prefeitura teve que fazer um concurso agora, sendo que pouco mais de 2, 3 anos já teve um outro concurso e já não tinha mais ninguém para chamar? Por quê? Porque dentre aqueles agentes que foram aprovados e foram nomeados, dentre aqueles novos, já saíram a grande sua maioria. Por quê? O salário não é atrativo. Um agente de trânsito que trabalha sábado, domingo, feriado, em início de carreira, ganha um salário líquido em torno de R$1.000. R$900 líquidos, já com os descontos obrigatórios, para trabalhar sábado, para trabalhar domingo, para trabalhar feriado. É complicado, para botar sua vida em risco, né? Eu digo, é muito complicado. Nós temos um professor de 20 horas hoje, que ganha no município de Pelotas um salário bruto hoje, em início de carreira, em torno de R$900, bruto, com desconto líquido vai ganhar em torno de R$800, R$700. E aí vem a grande polêmica. O prefeito sempre fez anualmente, desde que ele assumiu o ano passado e esse ano, ele sempre faz uma festa comemorativa ao Dia do Professor, ao dia 15 de outubro. E esse ano, não diferente do ano passado, a prefeitura alugou lá o Centro Internacional de Eventos, com o nosso dinheiro, do munícipe, do servidor, faz uma grandiosa festa, paga almoço para todo mundo, decoração, paga apresentações musicais. E aí o prefeito vai lá e apresenta lá um telão, um data show, para anunciar o novo plano de carreira da categoria dos professores. Aí eu pergunto para vocês, por que um novo plano de carreira se a única categoria geral dos servidores que tem um plano de carreira instituído em lei é o professor? Fora o cargo de professor, todos os outros demais servidores da prefeitura, não existe um plano de carreira. Não existe formas de progressão na carreira que te avaliem, que te qualifiquem pelo teu estudo, pelo teu tempo de serviço. Não tem. Aí por que o prefeito Eduardo Leite quer criar um novo plano de carreira logo para quem tem? A categoria dos professores, por isso que nós vamos ter uma assembleia agora específica com os professores dia 25 de novembro no Pelotense. Por quê? Inclusive, uma das questões que eu tenho aqui diz assim, projeto do governo em que uma comissão formada por professores escolhidos nas escolas é que irá elaborar o novo plano de carreira, que teria sido uma promessa dele em algum momento. Sim, na verdade é o seguinte, nesse referido almoço, ele determinou, e também é um discurso totalmente contraditório, né? Em vez de ser amplo, ele é totalmente restrito. Eu digo, vai de encontro às políticas propostas do prefeito Eduardo Leite. Para dizer que é participativo esse plano, primeiro ele impõe. Bom, vai ter um novo plano de carreira. Como assim vai ter? A última assembleia, e a assembleia é o fórum legítimo e democrático da categoria dos professores, a última assembleia de professores deste ano deliberou e encaminhou. A categoria dos professores só discutem plano de carreira o dia que o prefeito Eduardo Leite cumprir com a lei do piso. O SIMP ganhou em primeira instância em todas as ações judiciais contra a prefeitura no que tange ao piso. Repito aqui na rádio, cujo programa é gravado e disponibilizado. Todas as ações que o SIMP entrou contra a prefeitura, a justiça deu ganho de causa 100%.
Nós já temos professores seletistas, cuja ação já foi julgada em última instância no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, e que professor já está ganhando piso no contra-cheque, Regis. Efetivamente piso como salário padrão, ação movida pelo SIMP. Nós já temos professores em Pelotas que ganham o piso do magistério na forma da lei no contra-cheque, ações do piso. E aí o prefeito não respeita as decisões judiciais e nem se atena. Pô, são decisões que ali para frente eu vou perder. Eu tenho que cumprir com a lei do piso. Mas não, ele politicamente defende que cumpre a lei do piso, ao passo que ele soma todas as tuas vantagens, que aí vira teto. Não é o propósito da lei do piso. E aí, para concluir esse detalhe, o que acontece? Ele determinou o quê nesse almoço com os professores? Bom, para garantir a amplitude dessa discussão, eu oriento que cada escola indique 2 professores para formar uma grande comissão do plano de carreira do magistério. Só que nós temos 88 escolas no município. Tu tira 2 professores, isso representa o quê? 176. Nós temos mais de 3.500 professores na rede. O que é mais representativo? 176 professores para elaborar junto com o governo o plano de carreira, ou uma assembleia do SIMP com mais de 1.000 professores presentes numa assembleia? O que é mais amplo? O que é mais democrático? O que é mais deliberativo? Nós falamos isso na reunião que tivemos com o prefeito. Porque o prefeito, um dia antes desse almoço, ele nos chama à pressa para uma reunião que sequer mandou um ofício. Foi assim, de uma hora para outra. Na antevéspera dessa festa, o prefeito Eduardo Leite, 5 horas da tarde, mais precisamente no dia 13 de outubro, nos liga. Tem como vocês do SIMP vir aqui amanhã, na véspera do dia dos professores? Quero conversar com vocês, preciso falar com vocês para uma reunião. Olha, prefeito, nós já temos uma agenda, que era a votação lá na Câmara do projeto de lei, esse do Vale Transporte. Nós já temos uma agenda, prefeito. Não, mas é urgente, preciso que vocês venham aqui. O SIMP, como sempre disposto, né, sempre esse sim disposto ao diálogo, tá, vamos lá. Fomos lá na Câmara, saímos correndo da Câmara para se reunir com o prefeito. Aí o prefeito foi para se reunir para dizer isso. Olha, amanhã é festa do dia do professor, vou apresentar uma proposta de carreira, estou comunicando ao SIMP. Nós já falamos na hora para o prefeito. Prefeito, o amplo acesso, o direito democrático de escolha e debate dessa categoria é lá na Assembleia. Não é o senhor escolhendo 2 professores. Afinal, qual é a forma de escolha desses professores? Qual é a forma? São as direções que vão determinar quem são? É o senhor que vai dizer quem é o professor A, quem é o professor B? Até hoje a prefeitura não nos respondeu. Nem por ofício, que a gente já mandou depois dessa reunião, e nem na própria reunião. Nenhum momento a prefeitura informa qual será o mecanismo de escolha desses professores. Aí qual é a chuva de ligações telefônicas que o SIMP vem recebendo? Só eu atendi diariamente ligações telefônicas semana passada. Sabe o que está acontecendo nas escolas? Diretores de escola e professores nos ligando dizendo: Tiago, aqui na minha escola ninguém quer participar dessa proposta. Não é assim que a gente quer discutir plano de carreira. Não é dessa forma que a gente quer discutir. A gente quer primeiro que cumpra-se o piso, depois se discute. Não discutir uma carreira que tu não tens o piso, que é lei, que tem que ser primeiro implementado. E aqui na minha escola, ninguém quer ser. E aí as diretoras de escola, e aí, o que eu faço? Eu, como diretora de escola, não posso obrigar. Bom, já que ninguém quer, eu vou determinar que seja o Regis ou o Marcelo. Fulano e Beltrano. Não pode. E aí a grande dificuldade é que quase ninguém nas escolas quer fazer parte disso, porque entende que isso é um projeto político e que o prefeito nada mais quer que pessoas para endossar o seu plano. É uma coisa que já vai vir semi-pronta. Não é o professor que vai construir. Porque se deixa o professor produzir, bom, então tá, prefeito. A nossa produção é: cumpra-se primeiro a lei do piso, porque como a categoria já tem um plano de carreira, Regis e ouvintes, simplesmente se colocar o piso como salário padrão, a categoria não quer mais nada. Não quer mais nada. Porque ela já tem as suas vantagens e as suas formas de ascensão na carreira já asseguradas nessa lei. E tem até uma garantia que os demais servidores não têm, que é a remuneração pelo Fundeb. Porque os outros servidores, eles são remunerados pela folha, pelos recursos folha direta, disponíveis. Os recursos próprios da prefeitura. Agora, o magistério municipal... 70% vem do governo federal. Vem do governo federal, ainda tem essa vantagem. Sim. E poderiam... Por exemplo, tem uma outra coisa aqui que também me foi perguntada, que é com relação ao Vale Alimentação. Perfeito. Que o Vale Alimentação antes era dado, se o professor tinha 2 matrículas, se ele trabalhava em 2 escolas, ele recebia por 2 matrículas. E agora isso mudou. Como é que ficou isso? Depois da ascensão ao poder do prefeito Eduardo Leite. Eu digo, eu vou usar esse termo, embora é um termo forte, mas com toda a responsabilidade, né? Isso foi uma tremenda sacanagem
que a prefeitura fez com os trabalhadores. E eu vou dizer por que é sacanagem e que envolve a parte política, mas a parte, digamos, a parte mais feia, né, de uma política pública desenvolvida por um gestor, né, no caso da Prefeitura de Pelotas. Na verdade é o seguinte, nós temos desde 2006, isso foi lá na época do governo Bernardo, até então os servidores da Prefeitura de Pelotas, da administração direta, não tinham vale alimentação. E era uma antiga reivindicação da categoria. No governo Bernardo, naquele primeiro 1 ano e meio, que ele estava à frente da prefeitura, nós tivemos essa conquista. Uma lei municipal que concedia o vale alimentação aos servidores da administração direta. Ok. E o vale alimentação de lá até o ano passado, antes do prefeito Eduardo Leite assumir, sempre foi pago, sempre. Eu digo que sempre. 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, até o prefeito assumir 2013. Sempre foi pago por matrícula. Nada mais do que justo. Por quê? Quem é que pode ter 2 carreiras no serviço público conforme a nossa Constituição Federal? É o professor, combinado com uma outra carreira de professor, a categoria da saúde, trabalhadores no caso da saúde, né? E ou combinado técnico científico, cargo de técnico científico com uma dessas outras 2 funções, de professor ou da área da saúde. Então, para esses profissionais que tinham 2 matrículas, eles recebiam o valor do vale alimentação nas 2 matrículas. Por quê? Se eu tenho 2 matrículas no município, eu sou 2 pessoas para o município. Eu desconto 2 vezes para a minha previdência, eu desconto 2 vezes para o meu fundo de assistência médica do Previpel, eu desconto 2 vezes o meu vale transporte de 6%. Peraí, se eu sou 2 pessoas para desconto, eu tenho que ser 2 pessoas também para as minhas vantagens. Eu fiz 2 concursos, eu sou 2 pessoas administrativamente para a prefeitura. E assim sempre foi pago. Aí deu uma luz no prefeito Eduardo Leite, que sempre se preocupa com o trabalhador, deu uma luz ele e o secretário Cruz, que é um cidadão que pensa de tudo para retirar do trabalhador, o secretário Cruz, lá da gestão administrativa e financeira. Em fevereiro do ano passado, 1 mês depois do governo Eduardo Leite, 1 mês, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma reunião com o SIMP, sumariamente a prefeitura deposita no determinado mês o vale alimentação só referente a uma matrícula. Aí todo mundo estranhou. Mandamos um ofício para perguntar à prefeitura, a prefeitura simplesmente nos diz: não, a partir de agora não vai ser mais pago por 2 matrículas, vai ser uma, porque no nosso entendimento a lei municipal não concede isso aí, está sendo feita uma irregularidade no município de Pelotas. Aí na época nós mobilizamos os servidores, mobilizamos a Câmara de Vereadores, tivemos várias reuniões com a prefeitura e a prefeitura bateu até o fim que era o entendimento dela. Por quê? Realmente a lei municipal que concede vale alimentação, ela não diz será pago por matrícula. Ela não diz isso, mas ela também não diz que será pago por CPF, que será pago pela pessoa física do servidor. A lei, na época que foi feita, de fato, ela ficou, digamos, dúbia. Admite-se, de fato, dupla interpretação. Mas quando se admite dupla interpretação, e isso está na administração pública, tá, o prefeito ele tem a prerrogativa de optar por onde ele entende que deve optar, justamente pela duplicidade. O prefeito Eduardo Leite, engraçado, né, sempre opta pela parte que afeta o trabalhador. Ele disse: não, no nosso entendimento isso é inconstitucional, isso é irregular. Aí foi onde nós literalmente apertamos ele. Pois é, se foi pago indevidamente durante todo esse período, eu quero ver a Prefeitura de Pelotas entrar com uma ação contra o prefeito Fetter Júnior, que coincidentemente o PP coligou-se com o seu partido, bancou a sua candidatura, ingresse contra ele e peça ressarcimento aos cofres públicos, já que foi pago indevido na sua visão 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Aí eu concordo com o senhor que o senhor está preocupado com a parte legal, que o senhor está preocupado com o erário público, o dinheiro que, entre aspas, indevidamente saiu do cidadão para pagar. E o prefeito Eduardo Leite seria mais responsável ainda porque ele era vereador nesse período e nunca contestou. Eu falei isso para ele. Questões. Eu falei, o senhor, antes de ser chefe de gabinete do prefeito Fetter Júnior, o senhor exerceu o seu mandato no Legislativo. E o senhor, na qualidade de fiscal, o senhor nunca apontou isso como uma irregularidade. Ou o senhor não se deu conta na época? Exatamente. Resumidamente, bancou, não pagou mais para os servidores, nós ingressamos na justiça, nós ganhamos, o SIMP ganhou em primeira instância e depois em segunda instância a prefeitura reverteu. Por quê? Porque o Poder Judiciário entendeu, compete ao Executivo
diante dessa dubiedade da legislação, ele optar por esse caminho. Então o prefeito politicamente optou, não vou pagar aos servidores. E por isso que até hoje nenhum servidor vai ganhar mais, além de uma matrícula, mesmo que ele tenha duas, porque o prefeito entende que tu é duas pessoas para receber a vantagem. Mas engraçado que eu sou duas pessoas para pagar hoje todos os meus descontos. Marcelo. Agora 10 horas 3 minutos, vamos fazer mais um rápido intervalo no contraponto dessa segunda-feira. Antes de reformar sua residência ou ambiente de trabalho, faça uma visita a Oscar Pisos e Revestimentos, especializado em pisos laminados, cerâmicos, carpetes e vinílicos. Orçamento sem compromisso. Oscar Pisos e Revestimentos, 30 anos de experiência. Rua Barão de Santa Tecla, 559, telefone 3028 4330. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com. Acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A AAPECAM atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida. AJS Advogados Associados, transformando a realidade através da luta e da justiça social, com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor, com sede em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e Camaquã. AJS Advogados Associados. Visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Telefone 3025 5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. Restaurante ecológico, em parceria com o agricultor e o consumidor, promovendo a saúde da terra e do ser humano. Buffet da Balança diariamente das 11h30 às 14 horas. Eco, Restaurante ecológico, na Rua Gonçalves Chaves, 708, entre 7 de setembro e General Neto. Quer voltar a estudar? Faça EJA no Albert Colégio. Você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e flexível, com opção de turnos da tarde ou da noite. Na EJA, você tem aulas presenciais com foco no Enem e sob a orientação de professores experientes e habilitados. Volte a estudar e garanta o seu futuro. EJA é no Albert Colégio. Matricule-se já. Rua Andrade Neves, 2403. Informações 3227 2756. Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, agora na Rádio Com 104.5 FM.
Todas as quintas-feiras, às 18h45, você fica sabendo um pouco da pesquisa agropecuária no Brasil. Dez horas e 8 minutos, 10 e 8, já chegamos indo para o final do contraponto de hoje. E antes de retomarmos a nossa entrevista com o Thiago Botelho, do SIMP, um ouvinte ligou falando a respeito de uma situação de trânsito. A gente não sabe a razão, né? Inclusive está um questionamento aqui de ouvintes também na internet, é que há um engarrafamento nas proximidades da Fena Doce. E ele não deu seu nome, apenas que está acompanhando o contraponto, né, elogiando aí a participação do Thiago e dos nossos questionamentos e dando como um serviço de utilidade pública, né, para quem está indo para essa direção que estão lá, né, não se sabe se é por algum acidente, se é por uma atividade em função das obras ali nas imediações, né, a duplicação da BR-116, mas eu vou tentar fazer um contato agora com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, talvez, não sei se é da jurisdição deles, mas a gente vai buscar mais detalhes até para o pessoal que está, então, indo em direção à Avenida João Goulart, que tradicionalmente é conhecida, né, na cidade, da rodoviária até a saída lá do entroncamento, né, no trevo. Então a gente vai detalhar para os ouvintes se realmente esse engarrafamento é momentâneo, se vai persistir por mais tempo, né? Eu agradeço ao ouvinte, não só pela audiência, mas também pela colaboração aí para o Núcleo Popular de Jornalismo da nossa Rádio Com, o Regis. Eu espero, Zé Luiz Moraes, Marcelo, Thiago, ouvintes da Rádio Com, que o engarrafamento seja por aquilo que o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, e a cúpula política conservadora que o acompanha não queriam, que era a continuidade da presidenta Dilma Rousseff à frente do governo federal, né? Porque engarrafamentos têm acontecido na saída de Pelotas, para a zona norte do estado, por conta das obras que nunca fizeram os governos do prefeito Eduardo Leite, né? Prometeu lá em 94, 95, o ex-presidente Fernando Henrique, que ia mudar a metade sul. Na verdade, quem está mudando a metade sul, desde 2002, o presidente Lula e agora a presidenta Dilma, que eles não queriam. O prefeito Eduardo Leite, pelo tanto que recebe de recursos federais, outro dia teve aqui o vereador Ivan Duarte dizendo que é um volume de recursos que há muito tempo não se via, que chega do governo federal em Pelotas. Pelo que recebe de recursos do governo federal, o prefeito Eduardo Leite tinha que ter feito que nem alguns prefeitos do PP fizeram no Rio Grande do Sul. Eles não apoiaram a candidata Ana Amélia, eles apoiaram o governador Tarso Genro. E o prefeito Eduardo Leite, pelo tanto que recebe de recursos, já que o secretário de Finanças dele fica capinando, tira daqui, tira dali para reduzir, né, aquilo que é investimento, que não é despesa com servidores. Então, ele tinha que ter pedido o voto para a presidenta Dilma aqui em Pelotas, pelo tanto que recebe, como fizeram até alguns governadores do PSDB pelo Brasil, né? Então, essa situação as pessoas têm que se dar conta do que está acontecendo. Mas eu tenho em mãos aqui uma coisa que me chamou muito a atenção e que certamente vai chamar a atenção da população de Pelotas e do magistério do município de Pelotas e dos servidores em geral do município. Os valores que receberiam os professores do magistério de Pelotas, da prefeitura, se o piso, que foi tão criticado, o governador está dizendo, não cumpre o piso, mas o prefeito de Pelotas não está cumprindo o piso. E como ficariam os recursos do piso, do salário, da remuneração dos professores, se o prefeito Eduardo Leite cumprisse o piso, Thiago Botelho, do SIMP? Como eu digo, né, referendando até o que o Regis falou agora, né, justamente dos recursos, grande parte das coisas que estão sendo feitas em Pelotas e recebidas é oriundas do governo do estado e federal. E às vezes a propaganda parece que é feita da prefeitura, parece que foi só com recursos próprios. A própria Guarda Municipal, que recebeu agora um micro-ônibus novo, com câmeras móveis de monitoramento, todo o equipamento da Guarda, reaparelhamento da Guarda Municipal, grande parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, as novas escolas de educação infantil,
infantil que serão construídas agora em Pelotas, repasse do governo federal. O policiamento comunitário, que são os novos veículos e os brigadianos que trabalham agora nos bairros, governo do estado. E as obras que tu citasse, tantas outras, grande parte tem contrapartida da prefeitura, mas a contrapartida é mínima perante ao que vem do governo federal. É na casa de 70% do governo federal e 30%. Em alguns casos é menos ainda a contrapartida da prefeitura. E eu não estou aqui dizendo que o governo federal não tem que repassar recursos, porque nós vemos numa federação. Exato. Só que tem um detalhe. Antigamente a gente não via esse volume de recursos que agora vem para Pelotas do governo federal, num volume extraordinário e num valor menor do estado, mas vem, e muito menor ainda, porque os recursos próprios da Prefeitura de Pelotas são risíveis. E política tributária, esses governos aí, conservadores, há muito tempo estão prometendo e não fazem. Exatamente. O governo quer fazer uma reforma tributária aqui, com a ideia do quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Essa proposta estava nascendo lá com o governo do Fernando Marrone. Esses governos do ex-prefeito Feto, começou com o Bernardo de Souza e tal, e agora chegaram no Eduardo Leite. Qual é a reforma tributária? Eu ouvi uma conversa que o prefeito agora tem um programa em rádios aqui de Pelotas de manhã, na quinta-feira, e estava esboçando alguma coisa. Não sei se é para tirar mais do servidor municipal também. Não, como frisaste bem, Regis, por que nós vamos fazer agora uma Assembleia Geral dos professores e auxiliares de educação infantil, os professores, dia 25 de novembro, então atenção, professor do ensino fundamental, do médio pelotense, da educação infantil, atenção você que também tem o cargo de auxiliar de educação infantil, dia 25 de novembro, 9h30 da manhã, no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, uma grande assembleia específica da categoria e do magistério, cujo tema de pauta é para tratarmos, né, da questão do piso salarial e do plano de carreira do magistério. Haja vista que o prefeito agora quer propor um plano de carreira para a única categoria que tem plano de carreira. Enquanto isso, o prefeito não se dispõe, né, a apresentar um plano de carreira para todos os demais servidores da prefeitura, que é a maioria, além do magistério. Nós temos um quadro aí de 9.000 servidores, entre seletistas e estatutários, cerca de pouco mais de 3.500 professores. Então, todos os outros 6.500 restantes, 6.500, não têm carreira. Para este sim que era para fazer. Os professores têm o plano próprio de carreira, já está prontinho. E o prefeito quer fazer um novo. Existente em vigor desde 89. E o prefeito Eduardo Leite quer fazer um novo plano. Quer fazer um novo plano. E os servidores das escolas, eles são englobados? Não. Ou o tratamento dele é o tratamento para o quadro geral? O tratamento dele e a proposta dele é somente para o quadro do magistério. Compreende como quadro do magistério apenas professores. Sim. Apenas professores. Servidores de escola. Servidores de escola, de secretarias, de unidades básicas de saúde. Ninguém tem carreira no município de Pelotas. Passa-se governo, entra-se governo, consegue-se discutir. Nós discutimos carreira tanto no governo Fetter Júnior, que ele apresentou um plano de carreira muito ruim. O governo Marrone, na época, também apresentou um plano de carreira que também era ruim para os trabalhadores. Agora, o prefeito Eduardo Leite ainda não apresentou nada de proposta de carreira para o conjunto geral dos servidores. E quer agora apresentar um para modificar o que já existe e o que é bom para a categoria do magistério. Então, para que se tenha uma compreensão, hoje um professor de 20 horas do município, 20 horas, ganha um salário padrão pouco mais de 300 e poucos reais. Aí ele tem um complemento da prefeitura para chegar a pouco mais de 560 reais. O que é esses 560 reais? É a base de cálculo. É onde incide as vantagens daquele professor. O que ele tem como vantagem? A titulação acadêmica dele, os 20% da hora atividade e outras vantagens. Por exemplo, se ele trabalha na zona rural, ele pode ganhar gratificação de difícil acesso, que é 50% para quem mora na zona urbana e desloca-se para a zona rural, 100% para quem mora lá, na própria zona rural, e outras vantagens. Então, hoje, um professor de 20 horas tem um salário, digamos assim, de 560 e poucos reais, mais ou menos, e aí as vantagens são calculadas sobre este valor. Tu vê, inferior ao salário mínimo nacional. Então, um professor de 20 horas em Pelotas ganha menos do que o salário mínimo nacional. Se o prefeito Eduardo Leite aplicasse o piso do magistério para 20 horas, o salário padrão inicial de carreira de um professor seria de R$ 848 reais. Com as vantagens iniciais refletidas em cima, já partiria de R$ 1.600. Já era o ponto de partida.
E aí o que se chama carreira? Carreira, tu cresce na verticalidade ou na horizontalidade. Na horizontalidade seria por tempo de serviço. Eu não posso ter um professor com 10 anos de trabalho ganhar o mesmo salário que um professor de 3 anos, que há pouco tempo está no município. Hoje ganha igual. Verticalidade é pela titulação acadêmica. Um professor que tenha mestrado, doutorado, tem que ganhar bem mais do que um que, porventura, tenha somente a graduação. Mesmo com tempo igual ou inferior. Igual ou inferior. Porque ele se qualificou. Pela titulação acadêmica. Então, é por qualificação ou por tempo de serviço, né? Então, hoje, um professor em início de carreira ganharia R$ 1.600. Para concluir, um professor de 40 horas, principalmente os da educação infantil, um professor hoje da educação infantil, ele tem um salário padrão em torno de 600 e poucos reais. Aí ele tem um complemento para chegar a 1.186. Então um professor de 40 horas que trabalha 5 dias da semana, os 2 turnos, passa o dia inteiro na escola, um professor, principalmente da educação infantil, que chega às 7h30 da manhã na escola, não sai meio-dia, porque ele tem que cuidar das crianças que almoçam ali, que dormem ali, o professor só sai às 17h30. O professor da educação infantil entra às 7h30 na escola e só sai da escola às 17h30. Isso durante 5 dias da semana. É uma sobrecarga muito grande. Esse profissional hoje ganha suas vantagens calculadas sobre 1.186. E o padrão, o piso do magistério hoje para um professor de 40 horas, de partida, é 1.697. Padrão. Com as vantagens calculadas sobre, hoje um valor de um professor de educação infantil em início de carreira deveria ser de R$ 3.237. Não é nada demais para um professor. Isso é o que a lei federal determina. E que o prefeito Eduardo Leite não cumpre. E ele diz que cumpre ao somar as tuas conquistas individuais para chegar a esse valor. Aí não é piso, é teto. E aí quando o SIMP demonstra para ele, demonstra para o procurador-geral, olha aqui, ó, a justiça está informando para vocês, o SIMP está ganhando 100% das ações. O que vocês têm a dizer disso? Perdem no campo judiciário, perdem politicamente. Qual é a avaliação de vocês? A avaliação de vocês, a nossa avaliação enquanto executivo é de querermos fazer um novo plano de carreira. Quem sabe um ajuste fiscal tão ao gosto do ex-candidato a ministro Armínio Fraga. Pode ser que o salário mínimo era alto. Eu tenho certeza e afirmo aqui nos microfones da rádio que quando vocês trouxerem aqui, ouvir a rádio, posterior a essa minha entrevista de hoje, seja o prefeito Eduardo Leite, seja o secretário de Educação, Gilberto Garcias, seja o secretário Cruz de Gestão Administrativa... Ou assessor que já teve aqui, Abel Dourado. Ou qualquer tipo de assessor especial do prefeito, eu falo com a maior tranquilidade. Eu duvido que essa proposta de plano de carreira do magistério seja... Nossa proposta é, enquanto executivo, pagar o piso como salário padrão e manter as atuais vantagens do plano de carreira do magistério. Eu me atrevo a dizer, duvido que a proposta seja essa. Até porque se fosse, o prefeito já concordaria, porque é essa deliberação da categoria que já teve na última Assembleia. Se ele quer fazer algo, ele já está demonstrando. É diferente do que vocês pensam e querem. Tá bem. Nós agradecemos ao Tiago, que mais uma vez veio aqui contribuir e trazer preciosas informações aos ouvintes e particularmente a categoria dos servidores, e hoje nós tratamos muito mais das questões atinentes ao magistério municipal. Sim. Mas antes da Assembleia de 25 de novembro, a terça-feira deste mês, vai ter essa importantíssima Assembleia do SIMP, às 9h30 da manhã, no auditório externo do Colégio Pelotense. Nós procuraremos trazer aqui alguém da direção do SIMP, ou o Tiago, a Tatiane, ou colegas, para falarem a respeito da evolução desses temas aí. Por enquanto, obrigado, Tiago, até uma próxima. Marcelo. Então, agora 10 horas e 20 minutos. Antes de chamar o intervalo, recebemos a ligação do Jefferson Cruz, ele que é do programa Bicho de 7 Cabeças, também diz que é servidor municipal e estava elogiando a nossa entrevista aqui com o Tiago Botelho. Então, mandar um abraço aí pro Jefferson Cruz, que é ouvinte assíduo aqui do Contraponto, Zé Luiz. Não sei se tu tem alguma notícia a respeito do... Já foi resolvida a situação lá do engarrafamento nas proximidades da Fenadoce, uma carreta tombou por volta das 8h30 e o pessoal da Polícia Rodoviária, com quem eu obtive a informação, já está tudo resolvendo, já está em fase final, né, do processo lá que houve esse problema todo com o acidente. Sim. Mas que agora já está o trânsito quase que na sua plena normalidade. Então, Zé Luiz, 10 horas e 22 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e na sequência tem mais Contraponto.
Mas agora o Marcelo já providenciou que nós continuemos ali operando na parte técnica, uma coisa que do nosso interesse. E às 10h34, no contraponto aqui da Rádio Com 104,5, na faixa FM, eu achei interessante, porque nós já tínhamos encerrado a entrevista com o vice-presidente do SIMP, Sindicatos Municipais de Pelotas, o Tiago Botelho. Mas ele, em off, me falou a respeito de um fato que eu acho gravíssimo. E isso, na verdade, que o SIMP está fazendo, que o Tiago vai passar agora para o público que acompanha o trabalho da Rádio Com, é uma denúncia, né? E eu gostaria que o Tiago Botelho passasse para os ouvintes o que está acontecendo na área da saúde do trabalhador, do servidor municipal de Pelotas. Bom, nós no nosso município aqui de Pelotas tínhamos o antigo serviço que era denominado biometria médica. Hoje ele é denominado Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, né, que fica situado ali na Rua General Osório, bem próximo ali à Secretaria de Gestão Administrativa Financeira. É o local, né, que também recebe os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas quando os mesmos têm que protocolarem seus atestados médicos, com as devidas justificativas, obviamente. E o que tem acontecido é que de lá para cá, de alguns meses para cá, mudou a médica responsável em fazer a avaliação desses servidores ali quando entregam seus atestados. Só que o SIMP, nas últimas semanas, recebeu uma chuva de denúncias graves, confirmadas, comprovadas, do destratamento que está sendo feito com esses trabalhadores. Exemplos: nós temos uma agente comunitária de saúde que teve uma torção muito forte no pé, o pé ficou bastante inchado. Quem sabe aí, né, para as pessoas que não sabem, um agente comunitário de saúde, ele trabalha dentro da sua microárea, visitando as casas. Seu trabalho é totalmente a pé, é caminhando por vários quilômetros. E ela teve um problema durante a sua jornada de trabalho e teve um inchaço muito grande no seu pé. E aí ela consultou, né, ela teve o seu pronto atendimento lá na Santa Casa. Citamos ortotraumatologista, médico especialista da área, onde o mesmo deu alguns dias de repouso além do tratamento. A servidora em questão compareceu neste serviço de medicina, higiene e segurança do trabalho com o pé enfaixado. A médica lá contratada, é uma médica contratada pelo município, ela não é nem do quadro efetivo, ela não é concursada. Ela, ao avaliar a servidora, primeiro que não houve avaliação nenhuma, porque não pediu para retirar a faixa, não viu o seu pé, simplesmente determinou que a servidora passe a trabalhar, porque ela entendia que aquele atestado de um especialista não era válido. Para esta médica, ela queria requerer novos exames para a servidora fazer, enfim. Este foi um caso. Tivemos outro caso também de servidora que estava com um problema grave no intestino, enfim, e que a servidora levou o atestado médico do seu médico, e lembrando que o repouso, conforme o próprio Conselho Federal de Medicina, também faz parte do tratamento, dias de repouso, levou o atestado do especialista. A médica, essa lá da antiga biometria, também não aceitou o atestado de um outro profissional e mandou essa servidora doente consultar com outro. Ela foi e consultou com outro médico, o outro médico atestou a mesma coisa. A médica, essa da prefeitura, não contente, pediu: você tem que ir agora, urgente, para o pronto-socorro municipal, para que você tenha um atendimento e seja aplicado algumas situações medicamentosas. Neste momento, o teu caso é urgente. Ou seja, ela fez uma avaliação que daquele momento até esta consulta, a servidora em questão não tinha melhorado. A colega foi no pronto-socorro municipal, foi atendida, né? Foi humilhada, inclusive, no próprio pronto-socorro municipal, porque o pronto-socorro falou: o que você está fazendo aqui se você tem um plano de saúde, que ela, como servidora estatutária, tem o Fundo de Assistência Médica do Previpel, que tem os convênios particulares. Medicaram ela volta para a médica pela terceira vez, e a médica simplesmente, dos dias que aqueles médicos haviam dado para ela repousar, dos 5 dias, ela simplesmente reduziu. Não, no meu entendimento, 2 dias você está bem, e os outros 3 dias não. Mas como? Se a médica, ao enviá-la para o pronto-socorro, entendeu que todos aqueles dias já passados, ela não havia melhorado com tal tratamento, e que urgentemente ela deveria. E tantos outros casos que eu ficaria aqui o dia inteiro citando. E essa médica que está trabalhando na biometria da prefeitura, ali na Osório, né, próximo da Major Cícero, ela está avaliando servidores e servidoras que são concursados. E ela não é.
Ela não é, ela é contratada, né? Tivemos uma reunião com o secretário Cruz, com a presença dela, desta médica e de outros profissionais, e ficou muito claro ali. O secretário Cruz sempre nos informou que ela é médica do trabalho, que ela foi contratada como médica do trabalho para fazer essas avaliações dos atestados. Só que quem acessa o portal da transparência, já que o nome está ali, portal da transparência no site da prefeitura, não é o que diz no cargo dela ali no contrato. Ali aparece médica plantonista, não aparece como médica do trabalho. Então, o SIMP, em virtude do, primeiro, o nosso corpo jurídico e nós tecnicamente verificamos que ela está agindo de forma antiética, porque está desconsiderando os atestados e avaliações e diagnósticos de outros profissionais especialistas das áreas. Segundo, está causando prejuízos à saúde desses trabalhadores que estão indo trabalhar doentes, né, e que cujos chefes de locais estão dizendo: pô, tô vendo que estás mancando, estás com o pé enfaixado, tu não tens como trabalhar. Pois mas a médica da biometria mandou trabalhar. E fica o servidor sentado no local de trabalho, não podendo sair à rua, podendo trabalhar. O próprio chefe está vendo isso, mas porque há uma determinação interna. Então, qual foi os encaminhamentos do SIMP? Nós encaminhamos denúncia para o Ministério Público, encaminhamos para o Conselho Federal de Medicina, e também encaminhamos, e agora o Marcelo leu recentemente, encaminhamos para a Comissão de Saúde também da Câmara e anexamos, né, estas provas que eu estou aqui testemunhando na rádio, de servidores que doentes foram mandados por esta médica trabalharem de forma doente, estão doentes nos locais de trabalho, né? Então dá para ver claramente que há um aceno técnico, não técnico e político por parte da prefeitura dizendo: olha, faça isso, 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 e é para mandar o servidor doente trabalhar, né? Essa é a linha. Então, concluindo aqui, além de nós termos feito todo esse tipo de encaminhamento, e a gente vai apurar juridicamente essa ação dessa médica, inclusive, o que a gente considera mais grave ainda é não estarem atendendo à disposição municipal que tem. Existe um decreto desde 2003 que estabelece quais são os procedimentos para, ao chegar na biometria, e levar o atestado médico. Ele é simples. O atestado médico, para ser aceito, deverá comprovar a doença do servidor como? O atestado deve conter a data, a assinatura do médico e carimbo com CRM do médico que atendeu, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o número de dias em que o servidor estará impossibilitado de comparecer ao trabalho. E, pior ainda, Regis e Marcelo e ouvintes, essa é a denúncia mais grave. Servidores que queriam entregar o atestado médico e a médica desconsiderava aqueles dias de repouso. Não, Regis, para mim você está bem, sem eu te examinar, sem eu te verificar, sem eu verificá-lo. Regis, podes trabalhar hoje mesmo. O atestado não era aceito, mas a médica retinha o teu atestado, fica arquivado no teu prontuário, e o servidor saía de mãos abanando sem prova nenhuma. Teve servidores que ela exigiu uma diversidade de novos exames, só que ela não botou por escrito o porquê que ela não aceitou o atestado. Ela não colocou por escrito. E nós cobramos isso dela, do secretário, aí diziam para nós: não, mas não é uma obrigação do médico. Aí nós: não é uma obrigação do médico, então eu falo aqui nos ouvintes da Rádio Com. A resolução do Conselho Federal de Medicina, 1488, do ano de 98, ela deixa bem clara, num dos artigos deles, que é o seguinte: o médico que atende, no caso como ela, a médica do trabalho, uma das obrigações é fornecer, seja pareceres e pedidos de relatórios, de exames médicos e novos encaminhamentos ou novos diagnósticos, tem que dar por escrito ao paciente. Deve o médico pôr à sua disposição do servidor tudo que se refira ao seu atendimento. E ela não estava dando e se negando aos servidores. E aí o SIMP está fazendo um trabalho intensivo de divulgação para os servidores, de que ele deva xerocar tudo antes, que ele deva solicitar por escrito, que ele deva protocolar tudo antes, por essas atitudes antiéticas e não corretas e que prejudicam a saúde do trabalhador. Pois é, e eu também sugeriria que vocês recorressem ao Conselho Municipal de Saúde. Também encaminhamos, desculpa, faltou eu falar aqui. Conselho Municipal de Saúde, que o diretor do SIMP,
Márcio Torma é o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde e passará agora a ser o atual presidente do Conselho Municipal de Saúde por causa da saída da colega que agora vai se ausentar, da atual presidente. Na Itália, foi fazer Isso, vai fazer o doutorado. Isso. Então, o Márcio Torma Lopes, que é diretor executivo do SIMP, assume agora como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Isso aqui também foi encaminhado também para o Conselho Municipal de Saúde. E além disso, além do Conselho, tem que desempatar esse jogo, porque os servidores municipais chegam lá na biometria da prefeitura com uma avaliação. Aí a médica que é contratada dá um parecer, um segundo. Tinha que ter um desempate. Já pensou se o servidor vai numa unidade básica do município e o médico confirma o primeiro diagnóstico, confrontando aquele que foi dado pela médica? Quer dizer, aí é o fim do mundo. Não, né? Tá causando um constrangimento, humilhação. Pessoas viram, nós vimos, servidores estão saindo chorando do local de atendimento por parte dessa médica pelo constrangimento, pela humilhação de estarem indo em outros médicos, indo a pronto-socorro municipal, tirando a oportunidade de outras pessoas que estão usufruindo ali do próprio pronto-socorro, estão piorando, estão adoecendo. Fica uma situação de desconforto com o teu chefe, porque tu chega no local de trabalho e o teu chefe está verificando, ele, na analogia dele não como médico, ele está vendo, tu és um agente de trânsito, tu é um agente comunitário de saúde. Tu não tens como caminhar, o teu serviço é caminhar, é visitar locais. Tu não tens como. Nós temos que dizer o nome dela, eu não sei se... doutora Rossana Guidotti, eu dou porque a denúncia é pública, nós já botamos nas nossas matérias. Sim. Doutora Rossana Guidotti. Tá bem. Então... Essa era a denúncia do SIMP, que trazida aqui pelo vice-presidente Tiago Botelho, e agora o Marcelo segue encaminhando aí o final do contraponto. Exatamente, Marcelo. Agradecemos mais uma vez, então, a presença aqui do vice-presidente do SIMP, Tiago Botelho, que conversou com os ouvintes do Contraponto nessa segunda-feira. Agora 10 horas 46 minutos, 10h46, e o Contraponto de hoje está chegando ao seu final. A edição nessa segunda teve a produção e a apresentação minha, Marcelo Granada, do Regis Oliveira e do José Luiz Moraes. José Luiz também foi o responsável pela operação técnica, e o Contraponto retorna amanhã, na terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Até lá.